Cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sou o pesquisador Marcos Lopes. No dia de hoje, vamos aprender sobre o seguinte: é verdade que os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, não ensinaram sobre a eleição? Bem, os primeiros pais da igreja, queridos, eles não explicam a doutrina da eleição de uma maneira sistemática, de uma maneira bem extensiva. Por quê? Porque os temas que são debatidos pelos primeiros pais da igreja são outros. É por isso que a questão da eleição é um tanto vaga. Tanto calvinistas como arminianos quererem usar os pais da igreja para defenderem seus livros a questão de que um ou outro pai da igreja defendia a eleição ou defendia o livre-arbítrio, é um tanto vago. Não era o tema primordial dos pais da igreja a questão da eleição, porque os ataques à igreja cristã eram outros. A igreja tinha que defender-se através dos seus apologistas de outros ataques, né? Então, o fato é que nos primeiros 4 séculos, os pais da igreja não se debruçaram sobre o tema, né? Não fizeram doutrinas extensas tratando essa questão, pois os desafios eram de fato outros, ok? Isso não significa que a doutrina da eleição não seja bíblica. Eu quero frisar bastante isso, ok? Significa que os teólogos não tinham prioridades ligadas à soteriologia, ou praticamente à justificação pela fé, ok? Por exemplo, eles tiveram que se preocupar com a doutrina da ressurreição de Cristo, com as verdades sobre a natureza de Deus, né? As duas naturezas de Cristo, né? Então, porque os ataques aos opositores da fé eram outros. Então eles tinham que se preocupar com calúnias contra o cristianismo. Os apologetas, eles tinham que lidar com outro tipo de apologética. É por isso que a soteriologia ela foi deixada um pouco de lado, né? Então, filosofias estavam combatendo o cristianismo, filósofos, pessoas se levantavam dizendo até que os cristãos eram canibais, né? Realizavam Santa Ceia ali, eram canibais. Então, tinha várias outras preocupações em que os pais da igreja tinham que defender a igreja. Então, em parte isso, eles não se opuseram a alguns opositores, mas sim a outras questões, né? Eles combatiam filosofias que tentavam de todas as formas ridicularizar o cristianismo. Então, a soteriologia não era o tema de pauta. Então, quando você pega cristãos arminianos tentando usar pais da igreja para querer dizer que não existe a eleição, não é válido, ok? Da mesma forma, também não é válido para os monergistas querer usar os pais da igreja, porque, como eu disse, era um assunto extremamente vago, essa questão. Na verdade, vários deles, especialmente os pais do segundo século, por exemplo, eles realçavam uma soteriologia equivocada, com forte ênfase às obras e aos sacramentos. Então, na verdade, eles estavam equivocados em muitos pontos. De fato, foi os reformadores do século XVI que deram um destaque amplo à doutrina da justificação pela fé somente. Isso, porém, não significa que essa doutrina ela seja recente, certo? Ou antibíblica. Pelo contrário, significa que ela não foi estudada de uma maneira extensiva e sistemática pelos pais da igreja. É isso que aconteceu. Entende? A reflexão teológica ela se desenvolve. Ela vai passando por períodos.
E conforme o desafio da igreja, ela vai enfrentando, os apologetas lutavam com aquele assunto. Isso aí é bem claro. Você pode pegar este livro, por exemplo, sensacional, né? Do céu, Cristo veio buscá-la, onde você tem aqui, por exemplo, na página 68, diz o seguinte: então, no próprio início da era patrística, os pais tiveram de lidar com o eliticismo de diversos grupos gnósticos, que os levou a enfatizar o universalismo do evangelho cristão e, compreensivelmente, a minimizar a particularidade da obra da cruz de Cristo. Então nós vemos aqui que, de fato, os pais da igreja dos primeiros séculos falavam muito da salvação de todos, de Jesus morrer por todos. Por quê? Porque existiam seitas gnósticas, né, que lutavam como grupos reservados em que os pais da igreja tinham que se defender desses grupos. Então os pais da igreja realmente davam uma ênfase maior ao universalismo do evangelho. Não era explorado ainda a questão da predestinação, da eleição bíblica. Então isso é muito importante a gente ter em mente essas coisas, porque senão a gente começa a ser tendencioso para um lado ou para o outro, entendeu? Então a gente vê somente no ano de 354 a 430, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que cria também no livre-arbítrio, mas depois, no debate com Pelágio, né, ele começou a perceber que ele estava equivocado quando ele consultava a Bíblia. Quando ele consultava as Escrituras, ele viu que ele estava em contradição com as Escrituras, né? Então, concernente às doutrinas ligadas ao livre-arbítrio, à eleição, era diferente. Ele começou a perceber o que a Bíblia dizia sobre o assunto. Então ele começa a rebater o pelagianismo, né, que foi uma reflexão mais extensa dentro da igreja cristã. Então, Agostinho de Hipona, que foi um dos maiores teólogos cristãos, passou a analisar as doutrinas, né, ligadas à corrupção da vontade e à santa eleição de Deus e à necessidade da graça para que o homem possa crer. Então foi aí que foi mais explorado a questão dessas doutrinas que estavam nebulosas, né? Agostinho, ele começa agora a discorrer e a refutar Pelágio, ganhou de Pelágio, a igreja considerou o pelagianismo uma heresia, ok? E nós vemos aí, durante todos os séculos, um grande debate sobre a eleição, não sobre a eleição em si, mas sobre o livre-arbítrio, né? Então nós começamos a ver lá, já em Cassiano, né, que escreveu em 432, ele escreveu sobre um livro chamado sobre a graça e a liberdade, mas que também ele se contradiz, né? E nós vemos aí vários seguidores de Cassiano, depois vem lá na frente, nós vemos aí o Concílio de Tártago, né, condenando os pontos de Pelágio, certo? Então, depois surge lá o semi-pelagianismo, né? E por aí vai indo a história, ok? Mas o ponto central da nossa pergunta é esta: é verdade que a doutrina da eleição não é ensinada pelos primeiros pais da igreja? É verdade. É verdade. Os primeiros pais da igreja não tinham como foco a eleição e a predestinação como foco da sua doutrina. É por isso que ela é vaga, nebulosa. Você vê pessoas usando em seus livros teológicos, né, citações que, no fundo, elas são vagas, ok? Somente no século XVI, com a Reforma Protestante, foi explorado de uma maneira sistemática, né, por Agostinho, por Calvino, né, Knox e tantos outros aí, Busser, foram explorados esses assuntos que chegaram até nós. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, que Deus possa te abençoar grandemente no dia de hoje. Amém.